Não, não. Dona Márcia Almeida, quero saber como a sua vida e a sua obra. Queria que a senhora contasse para a posteridade como foi a inspiração para a criação da Fundação Caio Martins. Nós estamos numa fazenda, nós vamos ter ruídos de pássaros, de patos e eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais alto. Então, como é que começou? Como foi que começou? O casal Manuel José de Almeida e Márcia de Souza Almeida, como é que afinidade foi essa? Como surgiu esse interesse pela educação? Tenho a impressão de que Deus traçou tudo lá de cima. Quando Manuel de Almeida me conheceu, ele, 3 dias depois do nosso conhecimento, ele perguntou se eu queria casar com ele. Eu achei muito estranho, porque eu estava acostumada com aquelas coisas de rapaz se interessar por moça, mas desse modo assim tão violento, eu nunca pensei que pudesse acontecer. E ele, então, naquela ansiedade de uma resposta, eu disse, eu vou pensar. E ele disse, nós temos uma missão a cumprir. Eu saí de Belo Horizonte, vim para o interior de Minas, procurar justamente a minha companheira, e sei que é você. Eu, naturalmente, tinha meus interesses, meus namorados na minha terra, minha vida era lá, eu tinha a impressão de que eu iria me casar lá mesmo e que ia constituir a minha família na minha terra. Mas os acontecimentos foram de tal modo se realizando que de repente já foi marcado o casamento, de repente não, levou 1 ano e tanto. Marcar o casamento, pediu o casamento, ele era militar, e minha família não achava boa aquela ideia de ter uma filha casada com militar, porquanto nós estávamos em plena guerra, e meus pais tinham receio de que ele fosse convocado para uma guerra mesmo, e eu tivesse que ficar sozinha. As preocupações naturalmente eram muito razoáveis, mas depois daquela insistência dele, não desistia, nada fazia com que ele desistisse da ideia de nós íamos para o Rio, para ele fazer um curso no Rio, e depois Belo Horizonte, falou do futuro da carreira dele, que era uma carreira militar, mas era uma carreira promissora. Então, foi decidido favoravelmente, e nós casamos no dia 24 de janeiro de 1941. Bem, fomos para o Rio, moramos no Rio, do Rio fomos para... Ele foi convocado realmente para voltar a Belo Horizonte, porque o Brasil tinha entrado na guerra, e ele foi convocado, mas foi lá para o comandante-geral, assumir lá um posto lá junto ao comandante-geral, e dando a cooperação dele até que foi um período até razoável, porque é bom, porque o Brasil não teve tanta necessidade de mandar mais gente como tinha mandado da primeira vez. Parece-me que só o Exército foi convocado, as polícias militares não foram convocadas. E então nós ficamos mesmo em Belo Horizonte. Bem, logo nasceu minha primeira filha, e a nossa vida era aquela vida dele, ele na Polícia Militar, servindo na Polícia Militar, e eu estava sempre com ele nos trabalhos sociais da Polícia Militar. Criamos junto com a senhora do comandante, uma pessoa muito minha amiga, dona Eugênia Vargas, um trabalho dentro da Polícia Militar, que era um trabalho social. Ela muito desprendida, sempre gostava de dizer, não sou eu que estou fazendo isso não, é Dona Márcia que está fazendo. Eu ficava acanhada de
de assumir aqueles trabalhos todos, mas era uma mulher muito desprendida, não tinha nenhuma vaidade de dizer que ela estava fazendo aquilo. Então me deixou muito à vontade, e eu tinha realmente uma tendência social muito grande, porquanto eu estudei numa escola normal, onde se fazia um trabalho muito interessante em favor... Em Muzambinho, né, que a senhora estudava, Muzambinho, né? Então, um momentinho. Continuando. Como eu estava dizendo, eu estudei na Escola Normal de Muzambinho. E naquele tempo, Muzambinho era considerada a Atenas Mineira. Havia o Liceu de Muzambinho e a Escola Normal de Muzambinho, vários cursos ali de madureza, naquele tempo que se dizia curso de madureza. E eu então estudei e aprendi muito. Fui uma pessoa muito beneficiada pelos meus professores. Tive aula de música separadamente, tive aula de francês separadamente, tive aula de pintura separadamente, porque aquilo eu sempre me dediquei muito a essas artes, e como não faziam parte naturalmente obrigatória do currículo da escola normal, eu então tinha aquelas aulas que os professores me davam separadamente para me ajudar. Então fiquei uma pessoa assim, muito bem dotada de determinadas qualidades para enfrentar a vida. Deus me ajudou muito, que eu sempre tive voz, que é uma coisa que eu herdei da minha família, que nossa família em Boa Esperança sempre dedicou à música, dediquei muito à música. E cantava nas festas lá em Muzambinho, até nas coroações de mês de maio eu cantava, e me vestiam de anjo, e eu cantava nas coroações, cantava nos casamentos, cantava nos bailes, cantava não como crônica, como se dizia depois, mas como uma pessoa que ia fazer um número oferecido à sociedade de Muzambinho. Então aquilo era muito interessante. Eu era aluna, eu me aproveitava daquele motivo e ia aos bailes, que eu era interna, e ia aos bailes. O diretor me levava às festas, as professoras eram muito boas comigo, para mim. Depois a minha irmã, a Flor, também foi trabalhar lá para me ajudar, e deu uma ajuda enorme, que eu devo tudo que eu conseguia a ela, porque ela foi lá trabalhar como chefe de disciplina daquelas crianças, daquelas moças, e para ganhar, ter um vencimento, e com esse vencimento ela ajudava a pagar o internato para mim, porque aquele internato em Muzambinho era só de moça rica, só de meninas, filhas de fazendeiros, filhas de prefeitos, filhas de médicos, filhas de advogados, só gente muito rica mesmo. E eu estava lá naquele meio, porque fui levada para lá, porque minha irmã Estela saiu de Muzambinho, na casa de quem eu morava, e eu fui então morar no colégio a convite do diretor, Dr. Salatiel de Almeida. Ele disse que a Escola Normal de Muzambinho não podia perder uma aluna como eu. Eu realmente era boa aluna, estudiosa, mas dava muito valor nos estudos, né? Dava muito valor, nunca perdi meu tempo, e eu quanto mais estudava, mais eu queria estudar. Fiz um curso muito bom, e isso me valeu muito, porque... Como é que valeu? Eu queria que a senhora me contasse como é que foi a primeira vez que a senhora veio aqui a essa fazenda, aqui no município de Esmeraldas, essa fazenda velha chamada Santa Teresa, que veio ser o primeiro núcleo da Fundação Caio Martins. Eu estou contando essa história toda do começo da minha vida, que esse começo da minha vida foi justamente a base que eu tive, naturalmente não somente intelectual, mas principalmente moral, para colaborar com meu marido nesse trabalho que Deus encaminhou para o casal realizar, e que realmente nós realizamos. Mas então essa digressão toda foi para mostrar que eu tive esse preparo. Então quando cheguei, houve uma história, tudo na vida tem uma história, tem
era uma vez. Nós estávamos casados, tranquilos, tá, nossa vidinha de marido e mulher com os nossos filhos, quando houve o Manuel estava na Polícia Militar, cumprindo todas aquelas atribuições que eram oferecidas a ele, quando houve um fato muito importante na sociedade em Belo Horizonte. O governador Milton Campos ficou muito chocado quando houve um fato que tocou profundamente não só o próprio governador, que era um homem muito sensível, mas toda a sociedade de Belo Horizonte. Um marginal que se chamava José Muniz, ele, ao ser preso, foi uma prisão que todo mundo aguardava com ansiedade, por quanto as casas se fechavam, as janelas se fechavam, as portas se fechavam, quando se tinha notícia de que ele estava em determinado bairro. Era aquela figura que atemorizava o povo de Belo Horizonte, era esse rapaz, José Muniz. Quando preso, ele contou a sua história. O seguinte, ele era um menino pobre, um garotinho, que, vendo a mãe muito mal, quase morrendo, ele foi à farmácia pedir ao farmacêutico que lhe desse aquele remédio que poderia salvar talvez a sua mãe. E o farmacêutico naturalmente não quis dar o remédio para ele. Ele ficou desesperado, foi roubar. Roubou e quando chegou lá para comprar o remédio, comprou o remédio, mas a sua mãe já estava morta quando ele chegou em casa. Isso transformou completamente esse garotinho, que era um menino bom, um menino dócil, um menino apaixonado pela mãe, ele se transformou num marginal terrível e uma pessoa que estava desassociando toda a sociedade de Minas. Então o governador Milton Campos fez aquela solicitação aos jornais, dando aquela notícia tão triste, pedindo à sociedade que o ajudasse a amparar o menor abandonado, o menor desassistido, o menor que era tão carente dos recursos do próprio governo, mas principalmente dos recursos da sociedade. Então, Manuel de Almeida estava lá na Polícia Militar e teve uma ordem, recebeu uma ordem do coronel Vargas para ir até a fazenda Santa Teresa, que era uma fazenda dedicada à remonta e que estava sob a direção de um tenente, nosso amigo, a senhora dele muito minha amiga, Raul Chaves Mendes. A missão de Manuel de Almeida era militar, olhar aqui o ambiente, como estava essa fazenda, como se poderia aproveitar essa fazenda. Na vinda para cá, nós vimos um título numa escola que havia, parece-me que na Gameleira, e dizendo Casa das Meninas, da família de Souza Lima, eram Souza Lima que tomavam conta dessa obra. E nós viemos aqui para a Fazenda Santa Teresa, no município de Esmeraldas, a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Chegamos aqui, conversamos muito à noite, e o Manuel, sem saber como ia sugerir o aproveitamento dessa fazenda. Então, naquela conversa nossa, assim, sempre decidimos as coisas juntos e falávamos sempre dos ideais dele, aquela vontade de ajudar. Então, surgiu a ideia, ele disse, e se nós aproveitássemos aqui a fazenda Santa Teresa para trazer para cá os menores? Falei, uma ideia maravilhosa, isso fica
excelente, imagina fazer um trabalho aqui, tirar as crianças de Belo Horizonte, daquele meio, trazer para cá. Bem, aquela ideia ficou na nossa cabeça a noite inteira. No dia seguinte, ele conversou com o tenente Raul e falou: você faça uma carta e eu levo ao coronel Vargas, sugerindo o aproveitamento aqui depois de você estar aqui já há bastante tempo aqui na fazenda, que não tem, a fazenda não servia mais para a remonta, que era uma fazenda destinada à remonta. Já os cavalos eram desviados para outros locais lá perto de Belo Horizonte e não se justificava mais esse trabalho aqui na fazenda Santa Teresa. Então o tenente Raul Chaves Mendes preparou um ofício e o Manuel levou o ofício ao coronel Vargas e falou com ele: olha, eu estou com ideia de aproveitar lá, atendendo essa solicitação do governador, para a gente fazer um trabalho, a própria Polícia Militar fazendo um trabalho em favor do menor. O coronel Vargas ficou muito satisfeito. O Manuel sugeriu que se chamasse o José Geraldo, que era um comandante muito inteligente. Já precisava de um tesoureiro, que era o capitão Rodolfo, acho que era capitão Rodolfo. E ali surgiu aquela vontade da Polícia Militar apresentar o seu trabalho em favor do menor. O coronel Vargas levou a ideia ao Pedro Aleixo, que era o secretário do interior de Milton Campos. Então o Pedro Aleixo disse: faça um plano, é necessário fazer um plano. Então o Manuel falou comigo, chegou em casa e me falou: olha, aquela ideia foi bem acolhida, mas nós precisamos fazer um plano. E eu sou militar, essa coisa de plano, como é que nós vamos fazer plano? Falei: bem, o plano eu faço, porque eu era professora, era meu trabalho, minha tese de formatura foi o método de projeto. Fui aprovada com uma nota 100 naquela época, com louvor, se dizia 100 com louvor. E eu tinha realmente prática de fazer esse trabalho na área de pedagogia, na área de magistério propriamente. Então, nós nos assentamos e fizemos o plano. Eu elaborei aquela coisa de que existe mesmo objetivos específicos, objetivo geral, justificativa. Preparamos o plano e o Manuel levou à tarde mesmo, tudo correndo, à tarde para o comandante-geral e foram ao Pedro Aleixo. O Pedro Aleixo gostou, falou: vamos levar para o governador. E levando para o Milton Campos, o Milton Campos gostou muito, mas é uma ideia maravilhosa esse aproveitamento da fazenda da Polícia Militar, uma ideia saindo da Polícia Militar, é uma coisa muito generosa, e vai ter muito acolhimento. E então foi dado foi aceita a ideia de se fazer o trabalho. Então ficamos em casa lutando para terminar aquele trabalho e pensar principalmente no nome. Nós ficamos a noite toda para querer um nome, se seria um antigo servidor da Polícia Militar, se seria um grande homem de Minas, se seria sempre pessoas. Manuel de Almeida nunca gostou de homenagear vivos. Ele sempre dizia: deve-se homenagear aqueles que já partiram. E então vamos homenagear os grandes servidores que a Polícia Militar sempre teve, homens que honraram a Polícia Militar. Então, mas criança queria uma coisa mais ligada à criança, uma coisa mais perto. E aí ficamos a noite toda naquilo. Eu fui fazer café de manhã. E quando o Manuel grita para mim e fala assim: Márcia, achei, eureka, foi assim, eureka. Então eu disse: quem? Ele disse: Caio Martins. Falei: mas que beleza, que
Felicidade, o nome, porque ele tinha sido presidente da Associação Mineira de Escoteiros, substituindo o doutor Floriano de Paula, e ele estava muito voltado para o escotismo, muito incentivado pela filosofia escoteira, que era realmente uma filosofia maravilhosa, e meio escola do caráter, e com aqueles mandamentos todos que só ensinam a criança a praticar o bem, só ensinam a criança a amanhecer pensando que ela tem que praticar uma boa ação. Então aquilo caiu assim como uma coisa boa de cima da cabeça de Manuel de Almeida e da minha, porque nós estávamos preocupados com o nome, porque logo o próprio Pedro Aleixo disse, precisa de um nome, a obra precisa de um nome, governador. Bem, então ele levou o nome, Caio Martins, foi aquela benção. Parece que foi o próprio menino que inspirou mesmo a se aceitar o nome dele para que servisse de exemplo e de símbolo para um trabalho naturalmente que estava nascendo debaixo de perspectivas muito duvidosas ainda, porquanto logo depois nós tivemos notícia de que alguns educadores em Minas estavam preocupados com o fato da polícia militar lidar com o menor abandonado. Então, é uma ideia que a gente até acha, como é que podia surgir essa ideia da cabeça de um educador, porque... Quem é Caio Martins? Deixa eu acabar de falar sobre isso. Os educadores estavam preocupados e a gente tinha a impressão de que eles nem conheciam a verdadeira filosofia do trabalho que a Polícia Militar ia fazer, porque é uma coisa certa, o próprio militar que lida tão de perto com a criança, assistir a criança antes que ela cresça, que ela se torne marginal. Então era prevenir para não remediar mais tarde. Então, os jornais comentaram, a polícia militar, naturalmente a oposição ao governo, que naquele tempo não era uma oposição assim tão drástica, quando o governador Milton Campos era um homem muito respeitado, tanto pelo partido dele, que era o DN, como o partido que era o PSD, ao qual o Manuel mais tarde foi se filiar. Mas houve reação, não foi fácil de impor a ideia, não foi fácil. A própria Polícia Militar mesmo, houve companheiros que achavam que seria desviar os coronéis, os militares, para um trabalho assim que parecia tão fora daquilo que a própria Polícia Militar havia traçado. Mas todas essas dificuldades foram sanadas e parece incrível, eu gosto muito de realçar isso. O soldado contribuiu com uma parcela de seu soldo, que se dizia na época, para ajudar a criar a Caio Martins. Isso foi uma coisa que sensibilizou muito o Manuel de Almeida quando houve uma corrente dos soldados ajudando e oferecendo para dar a sua contribuição, tirar daquele vencimento que era tão pequeno, que já era na época tão pequeno, e queria ajudar a obra. E sensibilizou muito. Então, os oficiais ficaram também muito motivados e a própria obra foi naturalmente enriquecida com outros oficiais que passaram a colaborar. Mas então constituiu aquela comissão que eu já disse. Manuel de Almeida ficou como presidente do Conselho das Escolas Caio Martins, o José Geraldo secretário, que era um moço muito inteligente, o Raul Chaves Mendes fazia parte do conselho, a obra seria aqui em Santos Terretos, e o Coronel Rodolfo, mais tarde o Coronel Rodolfo, era o tesoureiro, que era um homem muito bom,
muito sério, muito reto, Manuel de Almeida, assim, preocupado com aquela coisa de receber o dinheiro e aquela preocupação de ter ali tudo em ordem. Então, essa arrancada foi difícil. Mas, quando estava tudo preparado, vocês estão vendo aí que é tudo na parte militar. A minha colaboração era toda dentro de casa, como professora, como colaboradora de Manuel de Almeida, como companheira. Eu dava as minhas opiniões e Manuel sempre aceitou as coisas que eu falava. E ele ganhou um caminhão velho para a fazenda, com o tenente Raul Chaves Mendes, o motorista, que era o seu Edson, e foram à cidade de Ozanam para trazer as primeiras crianças. Que naquela época Belo Horizonte era uma cidade que as crianças não ficavam expostas com